nas altas esferas, tudo diz respeito ao dinheiro, nada mais do que o dinheiro. E foi pelo dinheiro que Jesus foi vendido, ou não foi? 30 moedas de prata. Como Judas, ele manipulava, ele era o caixa da campanha de Jesus, ele era o tesoureiro, ele era o dono da bolsa, como diz a palavra. Então aquela aproximação, a proximidade com o dinheiro foi a sua ruína. E ele viu para Jesus e disse: esse aí vale um bom preço, ele está terminando a sua carreira, eu vou cair fora e vou colocar 30 moedas podres no meu bolso, e vou negá-lo, e vou traí-lo, e vou vendê-lo. Nós vimos na Bíblia dizendo também, 1 João 2,18, em que João diz: filhinhos, já é a última hora, e estão aparecendo aí anticristos. Ele diz: vocês estão esperando o anticristo, mas nós já temos em nosso meio anticristos, ou seja, aquele que negam a Cristo. E ele fala mais que saiu de nós, homens e mulheres que eram nossos, mas saíram do nosso meio e agora estão pregando um outro evangelho, estão deturpando o evangelho do Senhor Jesus. Meus amados, estes são exatamente aquelas 5 mulheres loucas que não cuidaram de ter azeite suficiente para a vida do Senhor. Glória! É por isso que há necessidade constante de nós ouvirmos a palavra do Senhor, de nós meditarmos dia e noite na palavra do Senhor, para não cairmos em tentação. E como eu tenho visto nesses 15 anos de ministério, pessoas caírem, mas é uma facilidade, meus irmãos, que eu fico impressionado. Parece que os crentes andam assim, numa corda bamba, cai e não cai. Eu vejo pessoas que num dia, está bem com a igreja, bem com o Senhor, no dia seguinte, cai tudo, desmorando. Por quê? Não vigia e não ora. Não vivem e não adoram o Senhor em espírito e em verdade. E Deus estava à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar em verdade, meus irmãos? Adorar em verdade é viver a verdade do Evangelho, viver Cristo diariamente, viver Cristo diariamente. Isso é adorar em verdade, porque não adianta você dizer: eu estou adorando o Senhor, se você não está na verdade, está na mentira. Não está vivendo, essa que é a palavra que eu estava procurando, não está vivenciando, não está vivendo o Evangelho. E adorar em espírito, você vê que diz: Deus é espírito. O espírito primeiro está em letra maiúscula, mas o segundo espírito está em letra minúscula. Deus é espírito e procura os que o adorem em espírito e verdade, ou seja, com intenção, com seriedade, com ânimo, espírito propenso a adorar, coração aberto para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para viver a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho de Cristo. Isso é adorar em espírito e em verdade. Meus amados, nós devemos meditar nessa parábola das virgens e fazer tudo possível, tudo que tiver ao nosso alcance, para vivermos não a mentira das loucas que não perseveraram. Eu pergunto: você está preparado para esse encontro? Porque Jesus diz uma realidade muito grande: não haverá mais tempo para buscar o azeite, porque o azeite, a aproximação com o Senhor, a intimidade com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, só pode ser buscada enquanto vida tivermos, enquanto podemos falar, enquanto estamos vivos. Aí sim nós buscamos essa comunhão com o Senhor.
É por isso que Jesus ensina que depois daquele dia podem correr à vontade, que a porta está fechada. Elas bateram: Senhor, Senhor, Senhor. Ele diz: não vos conheço. Eu tenho certeza, nós aqui que temos ouvido a palavra, estamos buscando ao Senhor, buscando a palavra, buscando viver o verdadeiro evangelho da cruz, viver o evangelho de Cristo, ter a mente de Cristo. Nós estamos fazendo, não como aquelas loucas fizeram, mas estamos fazendo como aquelas perseverantes, aquelas que perseveraram, aquelas prudentes. O prudente está sempre vigiando e orando para não cair em tentação. Foi a primeira oração que Jesus nos ensinou, e às vezes a gente se esquece. Oração protótipo, oração modelo: não me deixe cair em tentação. Se ele ensinou assim, é porque a tentação vem, irmãos. Todos os dias nós somos tentados. Jesus foi tentado e nós somos tentados. Nós somos tentados por palavras contrárias que nós ouvimos, querendo nos desanimar. Como a mulher de Jó, que disse para ele: que tentação, né? Larga, renuncia esse Deus, aquele nome de fé, mas eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória, aleluia. Nós somos tentados dentro de casa, por pessoas que não andam segundo o evangelho, que não querem, por piadas, por palavrinhas, por ironias. Nós somos tentados pelos de fora, pela sociedade, mas graças a Deus nós somos também vigiados pelos nossos, pela igreja, pela família de Cristo e pela palavra de Deus. Oh, glória, palma para o Senhor Jesus. E quando nós, basta abrir a Bíblia Sagrada, pronto, Deus está fazendo a correção devida para nós. É por isso que no Salmo 1 diz que nós devemos meditar nessa lei dia e noite, meditar na palavra. Então nós, nessa caminhada difícil que nós temos, é difícil, é muito difícil ser santo nos dias atuais, principalmente os jovens, porque as vozes loucas das ruas falam muito alto. Como loucas eram essas mulheres, elas não deram muito crédito à vida do esposo, não deram a devida importância.